Homens que não moram com alguém ou não casam até os 30 têm 1 em 3 chances de virar dependentes químicos. Nada é mais perigoso que um jovem sozinho e sem dinheiro. As nações e períodos mais instáveis e violentos da história tiveram uma coisa em comum. Acredito que a maior ameaça aos Estados Unidos da América somos nós mesmos, não Rússia ou Partido Comunista Chinês. Eu seria mais feliz nos meus 20 e 30 anos se tivesse um filho e uma filha. Os crimes não diferem em gravidade, mas o menino tem 10 vezes mais risco de suicídio futuro que a menina. Se você fizesse uma engenharia reversa até o ponto de falha, quando um menino se desvia e enfrenta problemas como homem, seria assim. Eu adorei o livro, cara. Li ele como sempre faço, e já tinha feito programas antes sobre um tema parecido, como com Richard Reeves. Por algum motivo, esse acabou sendo um dos meus episódios mais polêmicos, embora eu não esperasse. Recebi muitos e-mails de pessoas dizendo que não existe essa tal epidemia de solidão masculina. É falso ou os homens merecem isso porque são um bando de perdedores morando no porão da mãe agora. Então, ou é falso ou os homens merecem isso. E eu achei que o seu livro trouxe uma abordagem interessante e diferente sobre isso. Sim. O reflexo de repulsa é compreensível, especialmente porque talvez eu não seja a pessoa ideal para transmitir essa mensagem. De 1945 a 2000, os Estados Unidos, com só 5% da população, responderam por 1/3 do crescimento econômico mundial. Tivemos 6 vezes mais prosperidade concentrada na população. Essa prosperidade ficava concentrada em 1/3 da população, homens brancos e heterossexuais. Tive muita vantagem injusta e merecida. Acho que qualquer um que discorde disso simplesmente não está olhando para os dados. Agora estamos responsabilizando um jovem de 19 anos pelo meu privilégio, sendo que isso também me beneficiou. Não existem para um homem de 19 anos e diria que agora há fatores que os desfavorecem. Entendo o reflexo de engasgar, mas geralmente o que ocorre? Alguns dos comentários que recebi. E eu recebi muita resistência aqui, e eu percebo isso, né? Uma certa quantidade de resistência. Se todos concordam com você, talvez não esteja dizendo nada. E eu sempre disse, eu quero inspirar um diálogo. Não necessariamente quero estar certo. Eu quero tentar inspirar o diálogo para criar soluções melhores. Mas quando dizem simplesmente que esse livro é tão misógino, é tipo, bom, eles nem leram. Então eu simplesmente não tenho como. Ou a resposta dele é que ele está culpando as mulheres pelos erros dos homens, tipo, não estou, não. Acho que, tendo lido, fica muito claro que o livro não está aqui para criticar. O progresso que as mulheres fizeram, o avanço feminino foi impressionante. Acho que isso é uma citação do seu livro. Então, não se trata de menosprezar os avanços incríveis que as mulheres conquistaram, mas de focar no fato de que muitos jovens, especialmente, ficaram para trás, e isso não está melhorando. E mesmo que a gente enfrente isso de cabeça erguida, minha prima Lindsay disse, os caras são impossíveis de namorar, e eu respondi que entendo e sinto muito. Eu até entendo isso, mas não ajuda muito nossa situação nos Estados Unidos. Se muitos homens caíram tanto e tão rápido que ficaram impossíveis de namorar ou casar, isso é ruim. Mesmo que a gente assuma que o argumento está correto, eles todos merecem isso. Eles não fizeram nada para merecer nada, para progredir na vida. Ok, vamos ser duros, mas isso não resolve, ainda precisamos lidar com a situação. Sim, e não é um jogo de soma zero. Ainda reconhecemos os grandes desafios de pessoas não brancas e mulheres. Mulheres com filhos recebem 73 centavos por dólar em relação aos homens. Isso acontece. A riqueza média das famílias negras ou latinas é de 23 mil, enquanto a das brancas é de 160 mil. Ainda existem grandes problemas enfrentados por esses grupos, mas podemos reconhecer as dificuldades que eles enfrentam, ao mesmo tempo em que reconhecemos que nenhum grupo caiu tanto e tão rápido quanto os homens jovens. Se você entrar em um necrotério e houver 5 pessoas que morreram por suicídio, 4 são homens. Sério. 3 vezes mais propensos ao vício e à falta de moradia, e 12 vezes mais a serem presos. Podemos andar e mascar chiclete ao mesmo tempo. Além disso, as mulheres não prosperarão enquanto os homens fracassarem. E quem quer? Geralmente, o que eu percebo é que quem quer mais homens economicamente e emocionalmente estáveis são as mulheres. Então, e eu não penso assim. Algo, Jordan, que cada um dos gêneros fez muito bem foi convencer a si mesmos de que a culpa é do outro gênero. E eu não gosto dessa forma de colocar homens contra mulheres. Acho que uma forma melhor de ver isso é liberais contra iliberais.
Então, muitas feministas vão retrucar e dizer: onde você estava quando estávamos lutando? E eu diria que muitos de nós, homens, estávamos lá por elas. E isso é, se você olhar para o grande fator, aquilo que meio que inspirou o aumento da presença feminina nas universidades. Em 1973, quando o título 9 foi aprovado, era de 40 a 60. Agora, aliás, é 60 a 40, e em termos de formatura, provavelmente está mais perto de 66 ou 2 para 1 UAU. Não se discute um título 9 para homens, nem deveria. Mas se você olhar para quando o título 9 foi aprovado, 97 dos nossos representantes eleitos eram homens. Então, claramente, há muitos homens que também acreditam e reconhecem as lutas das mulheres, e também há muitas mulheres, especialmente mães, que reconhecem as dificuldades que os homens enfrentam atualmente. Então, acho que uma forma melhor de enquadrar isso é como pensamento liberal versus pensamento antiliberal. Porque muitos homens celebram o progresso e desejam que as mulheres avancem. E, novamente, muitos homens que apoiam muito esse tipo de trabalho. Olha, eu não tenho os dados que você tem, mas parece pelo que vejo na minha caixa de entrada. Mães de jovens costumam se preocupar mais com isso, pensando: o que eu fiz? Por que meu filho ainda vive comigo? Devo mandá-lo embora? Eu não quero fazer isso porque aí ele vai acabar indo morar com algum amigo que está ainda pior do que ele. Pelo menos ele trabalha com isso e não fica fumando maconha ou jogando Xbox o dia inteiro como os amigos dele. Se eu expulsá-lo, ele vai para casa deles e aí é uma situação complicada. Concordo, você está certo. Acho que muitas das pessoas que mais se preocupam com isso e mais querem que os homens tenham sucesso são mulheres. E não são só as mães deles. Muitas mulheres da idade deles também gostariam de se casar com alguém que não recebe mesada da mãe aos 30 anos. Sim, até mesmo dizer isso há 5 anos já era provocativo. Mas agora, por causa do trabalho do Richard Reeves que você mencionou, isso se tornou muito mais aceitável se você fosse analisar a fundo até o ponto único de falha. Quando um menino perde uma referência masculina por morte, divórcio ou afastamento, ele pode ter problemas como homem ao sair dos trilhos. O interessante é que temos o segundo maior número de lares com apenas um dos pais no mundo, atrás da Suécia. O que é interessante é raro, né? O que é interessante, quem diria, hein? Eu jamais imaginaria. Se tivesse que adivinhar entre a maioria dos países, nunca pensaria em algum lugar na Escandinávia. A Suécia tem alta energia de divórcio e geralmente as taxas sobem quando as mulheres ficam mais independentes financeiramente. Elas percebem que não dependem mais financeiramente dele e decidem sair. Isso, na verdade, indica um certo progresso. Curiosamente, em lares com só um dos pais, as meninas apresentam as mesmas taxas de frequência à faculdade, renda e autolesão, enquanto os homens ou meninos. No momento em que eles perdem uma referência masculina, a partir desse momento, eles se tornam mais propensos a serem presos do que a se formarem na faculdade. As pesquisas mostram que, apesar de os meninos serem mais fortes fisicamente, são emocional e neurologicamente mais frágeis que as meninas. Li um estudo sobre 2 adolescentes de 15 anos, um menino e uma menina, que foram abusados sexualmente. Os crimes têm mesma gravidade, mas meninos têm 10 vezes mais risco de suicídio que meninas. Acontece que as meninas são muito mais resilientes e muito mais fortes do que os homens e eles não sabem se, ao longo da história, as mulheres precisaram lidar com a menstruação, o parto e, em geral, suportaram mais dificuldades que os homens. Mas as mulheres, sem dúvida, são mais fortes que os homens. Eu entendo isso. Acho que as mulheres, ao longo da vida, enfrentam muito mais, especialmente em relação à violência sexual e situações assim. Talvez exista uma rede de apoio mais forte ao redor delas que tenha esse conjunto de habilidades, se é que podemos chamar assim, ou essa base de conhecimento para ajudá-las a lidar com isso. Eu adoraria falar mais sobre a questão dos modelos de referência, porque a ideia de modelo de referência eu gostaria de aprofundar nisso. Acho que porque você tem alguma experiência pessoal com isso. O que acontece com os homens quando os modelos masculinos vão embora? Sim, eles têm mais risco de problemas de saúde mental, mas pode explicar o que ocorre? Você se sente à vontade para compartilhar sua experiência pessoal sobre isso? Ah, claro, eu não me importo e tive muita sorte. Bem, meu pai foi embora quando eu tinha 9 anos e nem foi eu. Minha mãe soube trazer figuras masculinas para minha vida que eram um pouco diferente ou não tradicional.
E isso é, sabe, na mídia muitas vezes há uma referência a um personagem e acaba. Ele tem uma segunda família, ele tem a família principal dele, os filhos dele, a vida dele, com quem ele vai à igreja, com todo mundo. E aí você descobre que ele tem uma família inteira à parte, que ele gasta, sabe, uma nota de $1 em bilhões e acaba tendo uma segunda família. Então eu era essa segunda família. Após a partida do meu pai, meu modelo masculino era um homem do Arizona, com esposa, filho, negócio de sucesso e família forte. A cada 2 finais de semana ele ficava um tempo comigo e minha mãe. Minha mãe era a outra e eu o filho dela, então esse era meu principal modelo masculino. A reação instintiva é pensar, uau, esse é um homem ruim, mas não é verdade. Ele era um bom homem e sempre me tratou bem. Muitos homens passaram pela minha vida, principalmente pelos esportes. Eu tive treinadores que se interessaram pela minha vida. Eu tive um corretor de ações, o namorado da minha mãe. Eu perguntava sobre ações. Eu tinha 13 anos e ele falou, aqui 200. Se não tiver comprado ações, quero meus 200 de volta no próximo fim de semana. Fui a Westwood numa corretora chamada Deanwood ou Reynolds e disse, quero comprar ações. Então apareceu um homem de cabelo afro-judeu, Saisaro, e disse, oi, eu sou o Saisaro. Ele me deu minha primeira lição sobre ações. Quando há mais compradores que vendedores, os preços sobem até equilibrar o mercado. Ele perguntou, no que você está interessado? E eu disse, e filmes eu simplesmente adoro. Vi Contatos Imediatos do Terceiro Grau e achei incrível. Pensei, a Columbia Pictures está por trás do filme e as ações valem 16, então compramos 12 ações deles. Durante 2 anos, todos os dias no almoço, eu ia à cabine telefônica e colocava 2 moedas de 10 centavos na Emerson Junior High School. Eu ligava para o Sai e conversávamos sobre ações. 1 ou 2 vezes por semana, eu ia ao escritório dele e ele me ensinava. E ele ligava para minha mãe e falava coisas boas sobre mim, sabe? Não tinha dinheiro ali, a gente não tinha dinheiro nenhum. Mas não só aquele mentor masculino foi muito importante para mim, como também ganhei muito dinheiro criando e vendendo empresas. Mas foi aí que me tornei economicamente seguro. Eu compro ações desde os 13 anos de idade e os últimos 45 anos foram um período muito bom para se ter ações. E tinha um cara do outro lado do bairro que costumava vir com a namorada dele e simplesmente batia na porta do nada. E hoje em dia ninguém faz mais isso. Ele bateu na porta, minha mãe atendeu e ele falou, oi, viu o Scott no bairro? Eu e a Lisa vamos andar a cavalo. Ele quer ir com a gente? E esse cara e a esposa dele, ou namorada, me levavam para andar a cavalo todo fim de semana. Então, o que precisamos mais na nossa sociedade é de uma gestalt de aprendizado, de mentoria, e imediatamente envolver homens na vida de um menino quando ele não tem muitos modelos masculinos, e infelizmente muitos homens não estão assumindo esse papel. Em Nova York, há 3 vezes mais mulheres se candidatando para serem grandes irmãs do que homens se candidatando para serem grandes irmãos. E muito disso existe um tabu, infelizmente, que é o seguinte, digamos que você é um cara na casa dos 30 anos e é solteiro. Talvez você não tenha esposa ou filhos próprios. Você fica preocupado que as pessoas vão suspeitar de alguma coisa sobre você. Se você quer participar da vida de uma garota de 15 anos... É a mesma coisa com os escoteiros, é a mesma coisa com os escoteiros sem... Sim, sem escoteiro. Aliás, não existem mais escoteiros, só um exemplo. Sim, agora são apenas escoteiros, e como escoteiro águia, acredito que é positivo ter escoteiros mistos, porque tem um menino e uma menina, mas vai ter. Vai ser diferente do que era com um monte de garotinhos fedidos correndo por aí, com vários homens adultos conversando enquanto você observa. Nunca ouvi meu pai dizer essas palavras, ou nunca ouvi meu pai conversar com outro homem adulto sem censura enquanto eu estava lá, ao lado de uma fogueira. Quando eles não se preocupam em ter problemas com as esposas por compartilhar algo, por exemplo. Não sei se isso ainda vai existir. Scott, você entende? É só um pouco diferente. Você é escoteiro águia, Jordan, isso é impressionante, eu diria. Eu acho que os escoteiros são um exemplo interessante de como, com as intenções certas e compreensíveis, as coisas foram um pouco longe demais. Eles são escoteiros da América, meninos e meninas, e não concordo nem discordo com você sobre isso. Provavelmente é bom ter grupos mistos, mas as meninas têm o próprio escotismo só para elas, elas têm as escoteiras, mas os meninos não têm. Eu diria, ok, se acho produtivo ter escoteiras só para meninas, por que não escoteiros só para meninos? Nossa. Achei que tinha unificado, não sabia que ainda era separado por sexo. Agora escoteiras e escoteiros estão juntos. As meninas agora têm seu grupo e são escoteiras da América, não há mais escoteiros só para meninos.
Nossa, é mesmo, eu não sabia disso. Pois é isso mesmo. Tenho sentimentos mistos sobre isso e acho que provavelmente vai piorar a situação. Aprendi muito nos escoteiros e sei que isso parece meio nerd pra muitos, especialmente pelo escoteiro Águia. Com 18 anos as pessoas perguntam se não tenho algo melhor pra fazer e a resposta era não. Nunca tive também, você está abaixo. Lembra do ano de transição dos lobinhos para escoteiros, quando precisa trocar de distintivo e lenço? Sim, é isso. Eu consegui o distintivo de segurança contra incêndio e sempre procuro uma rota de fuga nos hotéis. Fico tipo, beleza. Claro, um dia você pode ficar feliz por isso. Eu ainda sei como amarrar nós. Acho que não posso dizer o mesmo, provavelmente. Nem lembro de ter aprendido isso, só sei que fazia parte de muitos testes. Mas cara, naqueles distintivos de mérito eram uma viagem. Mano, eu com certeza lembro de ter aprendido a, tipo, criar coelhos e coisas assim. Coisas estranhas. Muito impressionante, eu não sabia isso sobre você. Sim, dá muito trabalho. Ontem pensei nisso porque algo no seu livro me fez lembrar dos caras daquela época. E nos escoteiros Águia, você tem que... E lembre-se que você tem 17 anos, o seu projeto de Águia é um trabalho de serviço comunitário. Na época, né, eram 100 horas homem de trabalho. Não significa que você tem que fazer as 100 horas de trabalho, significa que você tem que organizar as pessoas, fazer com que elas apareçam. Eu me lembro de pintar cercas e reformar um parquinho na minha escola primária, e é assim, você liga para a escola, faz a papelada, você obtém a permissão, confere o seguro e compra os materiais. Você reúne os escoteiros e seus amigos para virem espalhar lascas de madeira, pintar cercas e coisas assim. Hoje, como adulto, olho para trás e penso, não acredito que consegui me organizar tão jovem para fazer isso. Sinceramente, acho que seria difícil para mim fazer isso agora. Eu provavelmente pediria ao meu assistente, pode organizar isso para mim? Hoje, eu teria dificuldade em fazer isso, então realizar aos 17 anos. Lembro quando precisei fazer tarefas mais fáceis. Não parecia mais importante, e esse é o ponto. É como um teste de fogo que você não teve. E também, como você mencionou, acho que muitos de nós nos escoteiros, deixa eu dizer, não tenho certeza, a gente tinha muito capital social. Mas era bom estar perto de outros garotos que às vezes eram um pouco mais voltados para os estudos, ou talvez só não eram. Para ser bem sincero, a gente simplesmente não era dos garotos populares. Mas eu acampava, não sei o que o seu grupo fazia, eu acampava todo mês e a gente costumava. Você aprendia a respeitar a natureza, carregava mochila pesada com tudo o necessário, caminhando quilômetros pela floresta. E aí eu lembro que a gente meio que ia lado a lado e percorria todo o acampamento para garantir que não havia nenhum sinal de que humanos tinham estado ali. Até nossas pegadas já inspiravam respeito pela natureza. E já planejando desde os 13 anos como chegar a escoteiro Águia, essa disciplina envolve várias habilidades para a vida, conquistas e testes. O todo supera a soma das partes. Eu só consegui algumas insígnias Mara, enquanto você conseguiu o suficiente para se qualificar como escoteiro Águia e depois receber as recompensas. Não sei se ainda faziam isso quando você foi escoteiro Águia, mas você recebe uma carta do presidente. Uma carta do Bill Clinton. Sim. Sim. E toda a tropa se reúne e te homenageia. E sim, eu sou muito fã dessas coisas. Algumas das minhas propostas para políticas públicas, há apenas 2 horas eu estava com o caucus democrata. Para os pais, são representantes, é mais focado na família. Mas são cerca de 50 congressistas. Eles perguntaram, se pudesse criar uma política pública, qual seria? Respondi, serviço nacional obrigatório. Eu concordo, Eu acho, e não seria só militar. Você pode ser voluntário em abrigo de animais, cuidar de idosos, atuar como bombeiro florestal ou trabalhar em parques. Acredito que muitos jovens se beneficiariam conhecendo outros grandes americanos de diversas origens, rendas e orientações sexuais. E se você olhar para Israel e Singapura, eles têm os menores índices de depressão entre jovens adultos. E eu acho que muito disso é por causa do serviço nacional obrigatório deles. Mas enfim, é mais ou menos na mesma linha dos escoteiros, eu acho. Um espaço que reúne jovens agindo por algo maior que eles. Quando fiz intercâmbio na Alemanha, todos os meus amigos precisaram cumprir o serviço nacional após o ensino médio. E era meio que, não sei se ainda é assim, mas definitivamente não era nada legal ou quase cafona entrar para o exército. Todos trabalhavam em hospital, universidade ou similar. Lembro de visitá-los depois desse ano.
Todos já estavam amadurecidos por terem trabalhado em hospital com cuidados paliativos ou algo parecido. Para idosos, seja em asilos ou cuidando deles ou ainda trabalhando em abrigos de animais. Disseram que você amadurece uns 3 anos nesse ano, convivendo com vários estudantes, se divertindo e ganhando responsabilidades como nunca antes. E geralmente você não vive bem. Acho que muita gente não mora em casa, depende de onde estão. E a gente simplesmente não faz isso. Não temos isso aqui, então não construímos isso. Tipo como você disse, com Israel, que é sempre complicado de falar, porque só de mencionar a palavra já recebo 1000 e-mails. Em Israel, o serviço militar obrigatório gera um senso diferente de identidade nacional e promove coesão. Ei, estamos todos juntos nessa. Um tipo de sentimento que nós, como americanos, não temos. Eu acho. Sim, eles se consideram israelenses antes de qualquer outra identidade. E eu acho que uma grande parte do motivo pelo qual aprovamos tantas leis importantes nas décadas de 60 e 70 foi por causa dos nossos representantes eleitos. Todos serviram com o mesmo uniforme, e eles se viam como americanos antes de se verem como democratas ou republicanos. Acho que isso seria uma solução poderosa. Metade das pessoas da minha idade se sente bem sobre a América, mas entre jovens, só 1 em 10. E por mais difícil que seja para os jovens, e eu já escrevi muito sobre isso, aqui é menos difícil que na maioria dos Estados Unidos da América. Acho que muitos jovens não percebem quantos grandes americanos existem, o quanto são sortudos e como a América é maravilhosa, que eles ainda têm mais autonomia aqui do que na maioria das nações e Singapura tem a população religiosamente mais diversa do mundo. E eles reconhecem que, se não forem cuidadosos, essas diferenças podem ser usadas como arma por um líder autoritário e fazer com que passem a não gostar uns dos outros. E você? Acho que a maior ameaça aos Estados Unidos da América não é Rússia ou China, mas nós mesmos. E isso nós acreditamos que a ameaça vem de dentro de casa, ou seja, meu inimigo é meu vizinho com uma placa do Trump. Ou, sabe, é o grupo delas, não. Os americanos têm muito mais em comum do que pensamos, e eu gosto do que David Frum disse. Na verdade, não somos tão divididos, mas as empresas mais ricas e talentosas do mundo lucram nos dividindo. Acho que precisamos de mais programas, espaços de convivência e comunidade. Gostaria de ver mais pessoas nas instituições religiosas, mesmo sendo ateu. Mas definitivamente precisamos restaurar algum tipo de tecido conectivo entre os americanos. Adoraria ver isso. Eu não tenho plano, mas gosto da ideia de serviço nacional. Quero voltar ao assunto dos homens ficando para trás. Acho que existe toda uma corte de homens cujo acrônimo é interessante, e acho que vou errar isso. Mas significa que não estão em educação, emprego ou treinamento, certo? Isso mesmo, exatamente isso. Isso é assustador. Quando eu era criança, só 2 garotos da minha escola não foram para a faculdade nem faziam curso profissional. E você pensava, faz sentido, né? Era tipo, claro, vão ser esses 2 caras e eu não sei como eles acabaram, mas espero que não muito bem. Antes era só uma minoria, não a maioria como hoje. Sempre foi algo previsível desde o início. Pela forma como eles foram criados. Agora parece que esse grupo é bem grande, e isso é assustador. É normal, está no maior nível já registrado. 1/3 dos homens até 25 anos e 1/5 dos homens aos 30 ainda moram com os pais. Só 1 em cada 3 homens menores de 30 anos namora já entre as mulheres, 2 em cada 3 estão em um relacionamento. E você pensa, bem, isso é matematicamente impossível. Mas não é porque as mulheres estão namorando homens mais velhos, já que elas querem homens mais viáveis economicamente e emocionalmente. Então, os jovens não estão saindo de casa, não estão se dedicando ao trabalho, não estão se dedicando aos estudos, não estão se envolvendo em relacionamentos. E o problema é que se eles não desenvolverem essas habilidades até os 30 anos, se um cara não tiver morado com alguém ou se casado até os 30, há uma chance de 1 em 3. Ele vai se tornar um dependente químico. E o que é realmente interessante, ou uma das coisas que eu não percebia e descobri pesquisando para o livro, é o seguinte. Existe uma charge de uma mulher na casa dos 30 anos, vamos chamá-la de Lisa. E Lisa nunca encontrou o amor romântico. Ela aparece no comercial ou filme na janela com um suéter grande olhando para um dia chuvoso. Talvez ela tenha um gato, e que tragédia. Ela nunca encontrou o amor romântico. Na realidade, ela está bem. Ela canalizou essa energia romântica para amigos e trabalho. Será que assim seria mais feliz? Casada, talvez, mas quem realmente sai dos trilhos é o cara que não tem um relacionamento. Homens precisam mais de relacionamentos que mulheres.
Mulheres em relacionamentos vivem de 2 a 4 anos a mais, enquanto homens vivem de 4 a 7 anos a mais, ou seja, eles se beneficiam mais que elas. Viúvas ficam mais felizes depois que o marido morre, viúvos ficam menos felizes. Então, esse mito ou esse estereótipo da solteirona trágica, a mulher que não encontrou o amor romântico, não. Uma das coisas que menciono no livro incomodou algumas pessoas. Eu acho que os homens sempre deveriam pagar. E as pessoas dizem, como assim? Meu filho mais novo diz, pai, isso é coisa de boomer. E eu respondo, tá bom. Primeiro de tudo, os homens se beneficiam mais dos relacionamentos do que as mulheres. A janela de fertilidade de uma mulher é muito mais curta do que a de um homem. O lado negativo do sexo é maior para a mulher do que para o homem, gerando uma assimetria de valor. Quando você está sentado do outro lado da mesa, tentando estabelecer um relacionamento romântico com uma mulher, você está pedindo para ela entrar em uma situação onde, em média, você vai se beneficiar mais do que ela. Todos os mamíferos têm algum tipo de cortejo, e acredito que uma forma de participar e reconhecer a assimetria de valor é pagando. E também, instintivamente, e a gente não gosta de dizer isso em voz alta, o que eu digo para o meu filho é o seguinte, tudo bem. Mas só para deixar claro, qualquer mulher com quem você dividir a conta nunca vai te beijar. Porque, no fundo, ela aprendeu ao longo de milhares de anos que você não pode protegê-la. Força em uma sociedade capitalista é viabilidade econômica. E as mulheres? Porque elas acreditam lá no fundo que vão ficar vulneráveis, porque em algum momento podem engravidar, querem se sentir seguras perto de um homem. E uma forma de demonstrar esse valor é pagando, e não estou dizendo que, sabe, em alguns casos, algumas pessoas dizem que deveria ser quem convidou a outra pessoa para sair. E se ambos ganham bem, ou se sua parceira ganha mais que você, não digo que após 5 encontros você deva parar só porque está pagando sozinho. Acho que no início, no normal, é o cara pagar. Não acho essa ideia ruim. Talvez eu seja meio antiquado ou até ultrapassado nesse lance de namoro, não sei. Parece mais fácil e meio que não tem como errar fazendo isso. Contanto que você não seja capacho, nem deixe que te usem por dinheiro. Acho que essa é uma conversa diferente, mas é bem fácil, na minha opinião, para a maioria das pessoas perceber quando isso está acontecendo. Não é preciso gastar muito em encontros. No livro, você afirma que jovens solitários e sem dinheiro correm maior risco de suicídio e abuso de substâncias. O que mais é acrescentado a essa mistura perigosa quando um cara está solitário e sem dinheiro? Em toda a sociedade, as nações e períodos mais instáveis e violentos da história sempre tiveram uma coisa em comum. E isso é um número desproporcional de jovens sem oportunidades econômicas ou românticas. Quero dizer, seja Hitler os usando como arma ou a República Islâmica, quando você tem muitos jovens que não têm acesso a oportunidades econômicas ou de relacionamento, eles ficam frustrados, ficam violentos. Eles tendem a consumir conteúdos nacionalistas ou misóginos. Dizer que não é culpa deles e que devemos buscar o inimigo, talvez por isso Trump seja presidente. JORDAN, concordo. Se observarmos os 3 grupos que mais mudaram do azul para o vermelho entre 20 e 24, foram os latinos. Acho difícil fazer qualquer suposição sobre eles, porque os mexicano-americanos no sul da Califórnia são bem diferentes dos cubano-americanos no sul da Flórida. Mas o segundo grupo eram os jovens. Jovens com menos de 30 anos têm 24% menos riqueza que há 40 anos, enquanto minha geração tem 72% mais. Eles sabem fazer contas, já perceberam, sabem que não estão indo bem, só querem mudança. Qualquer coisa associada ao titular que Harris era não iria vencer. Curiosamente, o terceiro maior pivô entre os grupos foi das mulheres de 45 a 64 anos. E eu acredito que essas são as mães delas, porque ainda há muitas mulheres nos Estados Unidos que votam em quem elas percebem ser do melhor interesse de seus maridos e filhos. E quando seu filho fuma vape e joga videogame no porão? Você não se importa com soberania territorial na Ucrânia ou direitos transgêneros, você só quer mudança. Então, eu acho que homens jovens usando outros homens jovens que têm falta de oportunidades como arma, seja prometendo sexo na vida após a morte, sabe, o Estado Islâmico do Iraque e da Síria realmente pegava escravas sexuais e usava isso como isca para recrutar pessoas para lutar com eles. Então, ou colocando de outra forma, eu acho que a maior inovação da história não foi o iPhone, nem o semicondutor, nem as vacinas. Foi a classe média americana. E como ela surgiu? A classe média é um acidente. Acho que a extrema-direita tentará nos convencer de que a classe média surge naturalmente.
Se deixarmos o mercado agir, ele se resolve, certo? Isso exige uma redistribuição de renda dos nossos mais afortunados e mais talentosos para a classe média. Tivemos 7 milhões de homens retornando da guerra. Eles estavam de uniforme, demonstraram heroísmo e então colocamos um monte de dinheiro nos bolsos deles através de empréstimos da Veterans Health Administration e da Lei Nacional de Transporte. Basicamente, nós os fizemos, demos dinheiro para eles. Eles eram magros, eram heróicos de uniforme e, para ser sincero, muito atraentes para as mulheres. E isso gerou o baby boom? E então havia lares suficientes, amorosos e seguros, onde pensaram: ok, não seria ótimo trazer mulheres e não brancos para essa prosperidade? Mas se você não tem uma maioria de jovens que se sentem bem consigo mesmos e francamente são viáveis economicamente e emocionalmente, você acaba com uma sociedade instável. Sempre preciso reconhecer o território aqui. Não acho que seja culpa das mulheres, nem que elas devam salvar ou servir os homens, mas é inegável. Quando há jovens homens que estão sozinhos e sem dinheiro, isso é uma receita para uma sociedade instável. Nem toda terapia vai mudar isso. E eu continuo ouvindo no TikTok que os homens podem encontrar o amor dentro de si mesmos. Boa sorte com isso. Não estou sugerindo que um homem não possa ser feliz sem filhos ou um relacionamento, estou sugerindo isso. Toda a história mostra uma coisa: um número desproporcional de homens sem oportunidades econômicas ou românticas leva a uma sociedade violenta e instável. Você faz uma observação breve no livro, mas acho interessante sobre a América. Pode explicar? Você disse que a América é sobre regar o maior número possível de sementes, não escolher, separar e tentar descobrir quais vão se tornar sequoias. Bem, isso é pessoal para mim, porque conforme você envelhece, a má notícia, sabe, a boa notícia é que você fica mais reflexivo, a má notícia é que você fica mais reflexivo. Quero fazer uma engenharia reversa do meu sucesso para entender seus motivos e investir nisso, permitindo que mais pessoas tenham acesso. Volto ao passado, a paixão irracional da minha mãe pelo meu bem-estar. Acho que isso criou confiança, mas olho e penso, ok. Eu entrei na UCLA quando a taxa de admissão era de 74%, este ano vai ser 9%. Entrei na UCLA com média de notas 3,1 e SAT 1130, nada notável. Eu recebia almoço assistido, sabe? Eu não ganhava almoço grátis, mas eu recebia almoço assistido. Eu recebi bolsas Pell, mesmo sendo um estudante comum, entrei na UCLA e recebi bolsas Pell. E aí vem o detalhe. Formei-me na UCLA com média de notas 2,27 e o que aconteceu? O Jordan Harbinger Show, um dos 10 melhores de mestrado em administração de empresas, me aceitou. É isso. Eu não entendo, sem ofensa. Como isso aconteceu? Como isso aconteceu, né? E aí eu coloquei minha vida nos trilhos. E por volta dos 25 anos, toda aquela educação e oportunidade me inspiraram a crescer cada vez mais. É ostentação, mas vou fazer assim mesmo. Acho que paguei de 30 a 50 milhões em impostos na última década, então acredito que a América funciona melhor assim. E a ideia da América é amar o maior número possível de crianças comuns e tentar criar o maior número possível de milionários e lares amorosos. Não se trata de identificar crianças extraordinárias ou filhos de ricos para torná-los bilionários. Acredito que nos distanciamos do que a América deveria ser. Agora é plantar o máximo de bolotas e observar os resultados. Ninguém, seja organização, instituição ou pessoa, pode julgar a grandeza de uma criança aos 18 anos. Eu simplesmente não estava com a minha vida em ordem. Não sei se você estava, não, já conversei um pouco com você. Você era um pouco mais batalhador, mais tecnicamente sofisticado do que eu. Acho que veriam mais potencial em você. Ah, não sei, cara. Acho que eu era mais do tipo atirador de escola. Como eles não existiam na época, os professores pensavam, tudo bem. Quero dizer, eu me meti em problemas com o FBI quando eu estava no ensino fundamental. Lembro de você contando isso. Adoro essa história, mas não foi porque você mostrava a excelência do seu jeito estranho. Já ouvi essa história, tenho certeza que você contou. Mas basicamente o que resume o que é a América para mim é a UCLA, Universidade Incrível. Paguei 7 mil pela graduação e pós-graduação em 7 anos, com taxa de admissão de 74%. E eu não passei, né? Fui um dos 26% que não passaram e estava instalando prateleiras. Eu morava com minha mãe, cheguei em casa e desabei. Eu estava muito chateado. Pensava, essa é minha vida, não há problema com trabalho vocacional, mas quero ser médico e fazer grandes coisas. Sempre disseram que eu era inteligente e criativo e minha mãe perguntou, tem algo que possamos fazer?
Descobrimos que havia apelação, então recorri. A verdade só é agradável. Disse que instalo prateleiras e queria ser médico, mas desisti por causa da química do primeiro ano. Orgânica, ou como dizem, isso destrói qualquer um. Não tem problema, talvez eu não seja médico. Como é a economia? Então eu recorri e a pessoa do escritório de admissões me ligou e disse: Você não está qualificado, mas você é um filho nativo da Califórnia. Então vamos te dar uma chance. Isso para mim define o que a América deveria ser. Você não é notável, mas como estamos na América, vamos te dar uma chance. E eu me preocupo agora que muitas das escadas que eu consegui subir e depois cair, e havia outra escada para mim, foram retiradas. E disseram: Não, a menos que você seja um garoto rico, ou que esteja construindo poços e seja o capitão do time de lacrosse aos 15 anos, não estamos interessados. Parece que se tornou muito uma economia estilo jogos vorazes, onde os vencedores levam uma vida incrível e todo o resto apenas se encontra, meio que um final infeliz. Sim, era possível recorrer tanto da decisão de entrar quanto de ser permitido entrar em uma escola. Foi assim que entrei na faculdade de Direito. Eu não passei, fiquei na lista de espera em Michigan, fiquei na lista de espera até o último corte ou algo assim. Recebi a carta. Obrigado por participar, tenha uma boa vida. Meu amigo sugeriu: por que não escreve uma carta pedindo para te aceitarem no próximo ano e tira um ano de folga? Pensei, deve ser perda de tempo, mas vou tentar. Não tenho nada melhor para fazer, só estou aqui me lamentando. E eu fiz isso e consegui entrar na faculdade de Direito de Michigan, e acho que vale a pena tentar. Não sei se isso ainda funciona, mas se funcionou para você e depois funcionou para mim, não sei. Anos depois, talvez ainda aconteça. Talvez seja tão raro que adorariam ver alguém tentando, então não sei. Tentem, pessoal. Vejam se conseguem. Só nesse momento, porque isso leva a soluções. Infelizmente, na minha indústria, há certa aparência de nobreza. Por usarmos cardigans, assistirmos PBS e acariciarmos um labrador, acham que acadêmicos são mais nobres do que são. Eu acho que minha indústria é responsável por muito do que nos aflige. Adotamos uma postura de rejeição ao luxo como a LVMH. Quanto menor a taxa de aceitação, mais subimos nos rankings, temos mais poder de margem e ganhamos mais dinheiro. Perdemos o rumo ao deixarmos de nos ver como servidores públicos e passarmos a nos enxergar como marcas de luxo. E quando meu reitor anuncia que rejeitaram 90% dos candidatos, o que o corpo docente faz? Eles aplaudem, pois quem já tem diploma quer que as taxas de admissão caiam, tornando seu diploma mais valioso. A mesma coisa acontece com a moradia. Quando as pessoas compram uma casa, elas passam a se preocupar muito com o trânsito e acabam dificultando a aprovação de novos alvarás de construção. Mas o resultado é que temos essas instituições inacreditáveis com infraestrutura que estão criando uma escassez artificial. Dartmouth possui fundo de 8 bilhões e aceitam 1.100 alunos por ano, fica isolada. Eles poderiam aceitar 11.000 alunos por ano, e aliás eles têm cerca de 15 pessoas trabalhando em Dartmouth. Para cada um que realmente ensina, porque eles decidiram que são marcas de luxo, não mais servidores públicos. Precisamos mudar nossa mentalidade, e Michigan, na verdade, é melhor que a maioria dessas instituições. Eles seguem sua missão e aumentam o número de calouros, mas a maioria das universidades de elite prefere rejeitar candidatos. Uma analogia seria um abrigo para pessoas em situação de rua rejeitar 90 pessoas que apareceram ontem à noite. Sabe, nosso objetivo deveria ser dar oportunidade para o maior número possível de pessoas, mas em vez disso decidimos dizer não. Quanto mais restrita e artificial for a escassez que conseguimos criar, maiores serão nossas margens, mais administradores teremos, maiores serão os salários e menor será a responsabilidade. Os ex-alunos se sentem melhor, pois o diploma deles valoriza, o que é totalmente anti-americano. Na minha opinião, se sua turma de calouros não cresce mais rápido que a população e seu fundo patrimonial supera $1 bilhão, deveria perder a isenção fiscal. Uma das principais dificuldades dos jovens hoje é que cada vez menos conseguem ingressar na faculdade. Em 5 anos, teremos quase o dobro de mulheres formadas em relação aos homens na faculdade. Você pensa, ok, igualamos as oportunidades. As mulheres superam os homens. Entendo e não quero impedir. Quero ampliar a turma de calouros sem impedir que mais mulheres ingressem na faculdade. Mas há efeitos colaterais reais. Quando um homem não se forma na faculdade, ele não é economicamente viável. Ele tem muita dificuldade para encontrar uma parceira. E é o seguinte, homens se relacionam socioeconomicamente no mesmo nível ou para baixo, mulheres no mesmo nível ou para cima.
Quando o grupo de pessoas do mesmo nível ou superior diminui, falta formação de lares e relacionamentos. Quem mais deseja homens viáveis econômica e emocionalmente são as mulheres, mas não estamos formando homens assim suficientes. Sim, acho que isso combina bem com o seu relato bastante engraçado sobre sua mãe tentando te ajudar a transar antigamente. Eu adoraria ouvir. Achei isso tão engraçado. A maioria dos pais tem medo de que seus filhos se envolvam em muitos problemas. Parece que sua mãe temia que você não se metesse em problemas o bastante. Se eu tivesse um encontro, quer dizer, primeiro de tudo, era assim que eu era. Aos 16 anos eu já media quase 1,80 m, pesava cerca de 55, 60 quilos e tinha muita acne. Tipo, eu não era exatamente o Brad Pitt. Às vezes só conseguia sair com uma mulher sendo engraçado. Foi essa habilidade que desenvolvi. Acredito que não ser atraente na juventude pode ser vantajoso. Acho que isso te faz desenvolver novas habilidades e outras fontes de confiança. Mas o que eu escrevi no livro é que, se eu tivesse um daqueles raros encontros, eu chegava em casa e minha mãe tinha uma garrafa de vinho, já aberta. Em momentos mais ambiciosos, ela teria colocado lenha na lareira, com toda a lenha já arrumada e um fósforo, então tudo o que eu realmente precisava fazer era riscar o fósforo para acender o fogo. Minha mãe estava se esforçando tanto para me dar uma força, porque ela percebeu que não seria fácil para mim. Ela percebeu que sem facilidades nada aconteceria. E, enquanto isso, sabe, as pessoas me pedem conselhos sobre namoro. E eu sempre digo, só lembre que você está pedindo conselho de namoro para um cara que perdeu a virgindade aos 19 anos. Então, não sei se sou a pessoa certa, sabe, né? Eu olho para as pesquisas e acho que elas são realmente interessantes. Existem 3 razões pelas quais as mulheres sentem atração sexual por homens. A primeira é a capacidade de demonstrar recursos. Não tem como fugir disso. Se você tem um Range Rover e um panorama, isso é atraente. A boa notícia é que isso sinaliza recursos futuros. Isso significa que, se você tem sua vida em ordem e é inteligente, você não é o idiota pedindo bebida às 2 da manhã. Você pensa, precisa ir para casa, pois tem tarefas amanhã. Você está trabalhando em coisas, está fazendo um curso técnico, tem um plano para conseguir seu diploma do ensino médio. E depois, sabe, começar como aprendiz, você só precisa ter um plano. Apesar do que dizem a Atlantic e o New York Times, 75% das mulheres consideram viabilidade econômica importante em um parceiro, enquanto só 25% dos homens pensam assim. Sobre uma mulher, Beyoncé poderia trabalhar no McDonald's e se casar com Jay-Z. O contrário não é verdade. Então, sinalizar recursos é o número 1. 2 é intelecto, e isso é um pouco instintivo. Se você toma boas decisões, sua família tem mais chances de sobreviver. A maneira mais rápida de comunicar intelecto é o humor. Digo isso brincando, é piada, mas minha imitação de mulher é estou rindo, rindo pelado. Acredito que se você faz uma mulher rir, há grandes chances dela aceitar um café com você. E, aliás, você não pode mandar alguém ser engraçado, né? Algumas pessoas simplesmente não têm essas habilidades de forma inata. Mas uma maneira de ter um ótimo senso de humor é rir bastante. Ela faz uma piada, você ri. Outras pessoas fazem piadas, você ri alto e incentiva o humor. E então a terceira coisa, e eu acho que essa é a arma secreta, porque é a habilidade mais subestimada e menos valorizada para os homens, é a gentileza. E eu não acho que você precise. Eu não nasci uma pessoa gentil, mas o que eu comecei a fazer foi desenvolver uma prática de gentileza, e isso é algo que eu faço todos os dias. Começando com boas maneiras, tentei fazer algo gentil para um estranho sem esperar nada em troca. E depois de um tempo, isso se torna como, sabe, jogar golfe, ou tênis, ou malhar. Você adquire uma memória muscular e fica mais gentil. Porque quando uma mulher vê outras mulheres, as mulheres instintivamente acreditam que em algum momento vão passar pela gestação, vão ficar vulneráveis. Elas precisam de um homem gentil. E quando elas olham para você, não é ser legal se você está sendo muito bonzinho com uma mulher. Ela percebe que é porque você quer transar com ela, mas quando ela te vê sem querer, de relance. Ser gentil com estranhos, isso sim é sexy. Esse é um homem bom e a longo prazo quero me relacionar com alguém assim. Essas 3 coisas, quando falo com homens jovens, digo que não posso aconselhar sobre namoro. Eu estou totalmente fora desse jogo, sabe? Olha pra mim, pelo amor de Deus. Mas essas, de modo geral, são as 3 razões pelas quais as mulheres se sentem atraídas por homens de forma romântica e sexual. O que as pessoas deveriam fazer aos 20 anos para se preparar para o sucesso futuro?
Você já deu conselhos sobre namoro, mas quero saber sua opinião. Quais seriam as 3 principais ações que todos, não só homens, deveriam fazer aos 20 anos para se preparar? Adoraria se você fizesse isso para os 30 anos também. Acho que muitas vezes falamos com os jovens, mas não alcançamos muito o grupo dos 30 aos 40 anos. Aos 20 anos, antes de tudo. Então tem uma mentira que os pais estão contando para si mesmos agora. E eles dizem sempre que eu ouço alguém falar: "Ah, faculdade não importa, você não precisa de faculdade." Isso significa que eles estão arrasados, o filho deles não vai entrar em uma boa faculdade, e eles estão tentando arrumar desculpas para não sentirem vergonha. Porque o fracasso máximo agora, em uma sociedade capitalista, se você é tipo, a gente envergonha os pais cujos filhos não entram em uma boa escola, é como se dissesse: "Ah, você estragou tudo." Pais são pastores, não engenheiros. Algumas crianças simplesmente não são como você espera. 2/3 das crianças não vão se formar em um curso tradicional de artes liberais. Mas se você tiver acesso e disciplina para conseguir alguma certificação na casa dos 20 anos, vá em frente. Porque pode ser uma carteira de motorista categoria 3, pode ser uma certificação de mergulho, pode ser um diploma, um curso técnico de 2 anos em enfermagem, um estágio em profissões técnicas ou um bacharelado em artes. Mas qualquer CFA, qualquer coisa que te coloque em um grupo menor de pessoas por causa de uma certificação é realmente valioso. E o motivo pelo qual eu digo para fazer isso nos seus 20 anos é porque, conforme você envelhece, começa a ter cachorros e filhos e começa a se acostumar com dinheiro, fica mais difícil obter uma certificação, o que geralmente indica estar em um ambiente onde não se gasta muito, certo? A cada ano que você não vai para a faculdade, fica mais difícil voltar e fazer qualquer tipo de estudo, então uma certificação. Eu acho que os seus 20 anos são para experimentar, e uma das coisas que eu sempre falo é: não confunda sua paixão com seus hobbies. E o seu trabalho não é encontrar a sua paixão, o seu trabalho é encontrar algo em que você seja realmente bom. Se você é realmente bom em algo e dedica tempo, os benefícios de se tornar excelente são grandes. Camaradagem, relevância, segurança econômica, prestígio e autoestima fazem você se apaixonar por qualquer coisa. Não ignore tarefas entediantes, pois são elas que rendem muito dinheiro. Instalei pedra-sabão em casa aqui em Londres. O instalador é praticamente o sussurrador da pedra-sabão. Ele é um imigrante iraquiano. Ele pode te contar tudo sobre isso. Ele conhece as pedreiras, ele fatura 2 milhões de libras por ano e limpa 600 mil libras. Posso dizer que ele ama pedra-sabão, pois isso lhe proporcionou uma ótima vida. Então tente participar de oficinas e também tente ser o mais sociável possível. Quando o Google abre uma vaga, recebe 200 currículos em cerca de 14 minutos e fecha o processo. Eles convidam as 20 pessoas mais qualificadas em 70% dos casos. Jordan, quem recebeu a oferta tinha um defensor interno. Com certeza. E é isso, você quer ser colocado em uma sala de oportunidades mesmo quando você não está lá. Então, o que você faz? Você sai e diz sim demais. Você realmente faz disso uma prática, tentando ajudar outras pessoas, porque elas vão se lembrar disso. Você deseja estar onde há oportunidades, mesmo ausente, buscando atuar em carreiras. Quando as coisas ficarem difíceis, não desista em 6 meses. Prefira períodos de 2 ou 3 anos para tentar e ver se é bom nisso. Monte um grupo de conselheiros que te deem conselhos sinceros, sem piedade ou maldade. Você pode recusar, tem um bom emprego, aguente, está bem, só tropeçou. Seu chefe é um babaca, você acaba se acostumando. Tente achar outro, mas sua situação é boa. Não saia ou você vai estar batendo a cabeça na parede. Aqui. Essa startup não está dando certo, não há vergonha em fechar e seguir em frente. Você precisa de um grupo de pessoas que possa te aconselhar, porque é realmente difícil ler o rótulo de dentro da garrafa. Então, se houver certificação disponível, seja o mais sociável possível, estabeleça um grupo de conselheiros e seu trabalho é experimentar ideias. Eu acho que nos seus 30 anos o primeiro passo é se perdoar, porque o que eu vejo em pessoas nessa idade que não têm uma fragrância com o nome de Arn Senator ainda. Eles são muito duros consigo mesmos e o principal obstáculo para a carreira deles é que ficam paralisados e travados porque começam a se sentir muito mal consigo mesmos. Tenha em mente que se você está na casa dos 30 agora, isso provavelmente significa que vai viver mais 70 ou 80 anos. Nunca é tarde para voltar a estudar ou iniciar outra profissão. Ainda dá tempo de tentar o que as pessoas faziam aos 20 anos. Mas você deve ter um compromisso financeiro maior.
E, novamente, não sei se é muito diferente se você está começando aos 20 anos, mas também faça uma avaliação se você está indo bem. O principal é que, aos 30 anos, você deve ser muito honesto sobre seguir um caminho para a viabilidade econômica. Então, nos seus 30 anos, talvez você queira pensar em algo que eu chamaria de arbitragem geográfica. Pessoas que saem dos 20 anos com certificação ou progresso costumam pensar, nunca sairia de Nova York. E a realidade é que ninguém tem o direito de nascimento de viver em Nova York, Los Angeles ou São Francisco. Quando morei em Nova York, no fim dos meus 30 anos após ter filhos, percebi que não podia me dar ao luxo de ficar lá. E isso realmente foi perturbador para mim, foi tipo chocante. Espera, sou talentoso, ganhava bem, meu parceiro trabalhava no Goldman e eu começava a ser reconhecido. Como acadêmico, ganhávamos cerca de 600 ou 800 mil por ano. Com 2 filhos, escolas particulares e aluguel de 12 mil por mês, eu pensava, estamos lutando para pagar o cartão de crédito. Então, nos mudamos para a Flórida e isso tornou tudo muito mais fácil. Saímos de 12 mil por mês para 5.500, de 55 mil por mês em mensalidades para 12 mil e de 13 impostos adicionais para zero. E de repente, você sabe, tudo ficou mais fácil, só para voltar a algo macabro. A zona do suicídio, quando um homem está mais vulnerável a se machucar, é no ano. Depois que ele se divorcia, ele perde seu relacionamento principal, às vezes perde o acesso aos filhos. E a principal causa de divórcio entre os jovens não é a falta de valores em comum, não é a infidelidade, é a pressão econômica. Uma das perguntas que faço para pessoas na casa dos 30 anos é esta: é possível fazer uma arbitragem geográfica aqui? E aí você ouve essas pessoas dizendo, bem, eu moro em São José. Bem, por que você está aqui? Eu trabalhava aqui, mas fui demitido e estou desempregado. Isso é uma oportunidade para procurar um emprego em Houston, onde, sinceramente, você vai ter a mesma pressão e expectativas economicamente? Porque muitos dos meus, quero dizer, fui acusado no livro de ser obcecado demais por dinheiro, né, o que eu acho que é uma crítica justa. Mas o meu valor próprio como homem e também a ansiedade nos meus relacionamentos, o dinheiro, especificamente a falta dele, tem sido a principal causa da minha ansiedade. Segurança econômica depende não só do que você ganha, mas também do quanto gasta ou precisa gastar. Então, nos seus 30 anos, avalie sua situação. Existe uma oportunidade de arbitragem geográfica? Se você está nesse ponto em que tem um relacionamento, eu acho que você precisa de alinhamento, precisa ter conversas muito abertas e honestas. É aqui que estamos, é aqui que queremos chegar. Precisamos de alinhamento sobre nossos gastos, sobre nossa renda, mas muita coisa continua igual. Ainda assim, sabe, se você ainda não tem uma carreira, workshops e outros diferentes. Armário de cozinha. Acima de tudo, aos 30 anos, perdoe-se se ainda não conseguiu ou não é bem-sucedido. Comecei rápido no fim dos meus 20 anos, fui a Davos e ganhava muito bem. Aos 34 anos após o estouro da bolha da internet, eu estava quebrado novamente e era muito duro comigo mesmo. E eu acho que isso provavelmente me custou menos tempo do que para a maioria das pessoas, eu acho. Passei um ano vagando, sentindo pena de mim mesmo, mas o segredo do sucesso é a sua capacidade de suportar rejeição e decepção, seguir em frente e continuar colocando um pé na frente do outro. Acho que o alinhamento em um relacionamento existente e a chance de arbitragem geográfica que faça sentido são importantes. Isso alivia a ansiedade e a pressão que você pode estar sentindo aos 30 anos quando começa a pensar em ter filhos ou formar uma família. Ou pensar que se não tiver casa, sou um fracasso. E os 40 anos muda tanto assim? Sei que aqui tudo é voltado para quem tem entre 25 e 35 anos. Mas egoisticamente, aos 45 anos eu fico pensando, com o que eu deveria me preocupar e pensar agora? Bem, o que muda, eu acho, nos seus 40 anos é basicamente o resultado final. Você ainda tem tempo, mas ele está acabando, assim como sua chance de mudar de estilo de vida. Se você não economizou uma quantia razoável de dinheiro, você tem que começar a economizar dinheiro. Você tem que encontrar uma maneira de gastar menos do que está ganhando. E eu acho que, economicamente, a coisa mais devastadora nos seus 40 anos, geralmente, é o divórcio. E então, finalmente, começamos a reconhecer corretamente o trabalho emocional que as mulheres desempenham em casa. Elas são mais empáticas, né? São mais relacionais, fazem um trabalho melhor em manter a casa funcionando bem.
Acredito que agora ser um bom homem também envolve oferecer trabalho emocional, um aspecto essencial da masculinidade. E especificamente algumas coisas, estou presumindo que, a essa altura, talvez você tenha uma esposa e filhos e é difícil tentar manter o casamento unido. Não digo para ficar em um relacionamento tóxico, mas sair pode ser economicamente devastador. Se você se divorcia aos 20 anos é um recomeço. Gostávamos um do outro, mas eu estava errado. Provavelmente não há filhos. Divorciar-se aos 30 ou 40 anos geralmente envolve filhos em casa e isso será desgastante. Foi o que derrubou meus pais, foi o que fez eles caírem da classe média alta para a classe média baixa, da noite para o dia. E foram tipo 10 anos de raiva, sabe? Meu pai tinha 43 anos, minha mãe tinha 38 anos. Então, eu acho que estar presente emocionalmente e realmente se esforçar para fazer o casamento dar certo aos 40 anos. Isso pode parecer ultrapassado, mas acredito que o melhor para seus filhos é tratar muito bem a mãe deles. Profissionalmente, acho que tudo depende muito da situação atual. Você conta atualmente com o apoio de pessoas em cargos seniores? A realidade é que ao entrar você está na faixa dos 20 e 30 anos. Você pode apertar o botão de reset, se mudar para Madrid, tentar encontrar outra carreira e viver uma vida feliz quando estiver na casa dos 40 anos. Se você tem cachorros e filhos, precisa encontrar uma forma de economizar dinheiro. Se quer sentir ansiedade, depressão e estresse em uma sociedade capitalista, espere até seus filhos irem para a faculdade. Você está ficando um pouco mais velho, não tem, e não estabeleceu nenhum tipo de trajetória econômica. Isso é assustador, é um lugar assustador para se estar. Isso provavelmente vai colocar uma pressão enorme, não só no seu relacionamento com seu parceiro, mas também no seu relacionamento com seus filhos. Voltando ao grupo de conselheiros, é importante ter pessoas para te orientar, pois muitas decisões dependem do contexto. Não largue seu emprego para abrir um negócio. Você está bem na IBM ou em outra empresa, faz parte de um sindicato. As pessoas romantizam o empreendedorismo, sabe? Eu não consigo entender quantas pessoas incentivam outras a abrir um negócio e largar tudo. Influenciadores aconselham: queime pontes, largue o emprego e se vire sem conseguir pagar o aluguel. No mês seguinte, com seu novo negócio de sofás no Craigslist. Eu diria que qualquer um que te diz para seguir sua paixão já é rico. Só, sabe, acho que você tem que ser. Francamente, você simplesmente não tem a liberdade de ser não pragmático. E, de novo, isso meio que volta para o alinhamento real com seu parceiro. E então, sabe, nesse ponto depende. Muitos caras, muitas pessoas estão passando por divórcio nessa idade. Mas algo, quero dizer, posso simplesmente te contar como eu mudei, nos meus 40 anos. Primeiro, comecei a pensar mais nos outros e tentei estabelecer uma prática de gentileza, mesmo que fosse só parar pessoas na rua e dizer, sabe, para um casal mais velho, vocês estão ótimos ou algo assim. É tratar com gentileza quem trabalha com você. Mas eu acho que a melhor coisa, né, além de tentar estabelecer uma prática de gentileza, a melhor coisa que fiz aos 40 anos foi: eu percebi que a melhor coisa que eu podia fazer pelos meus filhos era ser realmente bom para a mãe deles. Há muitas pesquisas mostrando que com as crianças elas realmente não escutam o que você diz, elas imitam o que você faz. E o relacionamento principal, a forma como você trata seu parceiro realmente impacta as crianças, não só em relação a como elas vão lidar com seus próprios relacionamentos, mas também em como vão tratar outras pessoas. Aos 40 anos, geralmente você já tem ou espera-se que tenha um parceiro e filhos. Acho que muitos homens fazem trabalho emocional para manter o casamento, o que não fiz. Acabei me divorciando. E também para dar exemplo de bom comportamento ao lidar com eles. Quero dizer, o ressentimento que eu tenho pelo meu pai, que faleceu recentemente, e resultou em eu ter períodos de meses e até anos sem falar com ele, nem era que ele não estava lá para mim. Ele simplesmente não era muito legal com a minha mãe, e isso realmente foi a maior fonte de ansiedade na minha vida. E não ter dinheiro era realmente difícil. E meu pai poderia ter facilitado muito nossas vidas se ele tivesse sido um pouco mais generoso com a minha mãe. E acho que isso foi um péssimo exemplo e criou uma expectativa ruim de como eu lidaria com relacionamentos e mulheres de qualquer forma. Essa é a minha terapia de hoje. Você acha que ele se arrependeu disso? Ah, sim, conforme foi envelhecendo, ele ficou muito emotivo, muito generoso e até carinhoso.
Ele dizia, quando eu tinha uns 40 anos, você nunca desligava sem ouvir um eu te amo. Eu não respondia, até que ele disse, você podia responder também, todas as mães fazem isso. Falei, pai, precisava ouvir isso aos 8 anos, agora não mais. Eu realmente poderia ter usado isso há uns 30 anos e aí uma das grandes viradas para mim. E esse é um conselho que eu daria para as pessoas, meu relacionamento com meu pai era complicado porque, inconscientemente, eu mantinha uma espécie de placar nos relacionamentos. Pai, você simplesmente não foi tão bom comigo quando eu era criança. Eu não vou ser tão bom com você. Eu costumava pensar, me segurar e dizer, eu sou bom demais como filho. Não vou falar com esse cara por 6 meses porque ele não foi um bom pai, mas decidi que realmente gosto dele. Meu pai é um cara engraçado, carismático e meio alfa. Acento escocês, bonito, domina o ambiente como ninguém. Então você puxou a sua mãe. É isso mesmo. Eu puxei a minha mãe. Sim, herdei a aparência da minha mãe e os defeitos de caráter do meu pai. Então, mas essencialmente, o que eu decidi foi deixar de lado a comparação e pensar, que tipo de filho eu quero ser? Ignorar que pai ele foi? Que filho quero ser? Eu quero ser um filho generoso e amoroso, deixar as besteiras de lado e simplesmente decidir que vou ser um filho generoso e amoroso. Isso foi uma grande virada nos últimos 20 anos da vida dele. Tivemos um relacionamento maravilhoso, do qual me beneficiei muito, pois com o tempo ele se tornou um homem melhor. Para ser sincero, nós tivemos esse relacionamento fantástico e essa virada mudou o resto da minha vida. Isso vale para todos os meus relacionamentos. Jordan, eu adotei essa abordagem muito capitalista e transacional. Ou seja, se eu sou amigo do Jordan, sabe, se vamos jantar juntos, eu quero que você venha ao meu bairro para jantar tanto quanto eu vou ao seu, certo? Eu meio que percebia, você pagou tanto quanto eu paguei pelo jantar, sabe? Essas coisas. Era uma transação. Se eu sentisse que não recebia tanto da amizade quanto dava, saía do relacionamento. Se eu namorasse e saísse com o pai dela quando ele viesse à cidade, era como se eu marcasse pontos. Espero que você saia com meus pais quando visitarem a cidade. O problema é que com esse placar, você sempre fica infeliz. É difícil manter relacionamentos porque tendemos a supervalorizar nossa contribuição e minimizar a dos outros. O grande ponto de virada com meu pai e depois nos outros relacionamentos é agora. Eu apenas me pergunto que tipo de amigo eu quero ser, que tipo de colega de trabalho eu quero ser, que tipo de filho eu quero ser. Que tipo de namorado eu quero ser, e eu vivo de acordo com esse padrão e não sou um capacho. Eu termino relacionamentos e deixo relacionamentos o tempo todo, mas mantenha-se nesse padrão e apenas aproveite. Se você agrega valor extra a um relacionamento, esse já é o objetivo. É nisso que eu trabalhei bastante. Felicidade. E o que eles descobrem é que pessoas que são amadas são mais felizes do que pessoas que não são amadas. Mas as pessoas mais felizes são aquelas que encontram muitas pessoas que permitem que elas as amem. São as pessoas que mais dão amor que, na verdade, são as mais felizes. Então, uma grande virada para mim foi ter como objetivo não uma transação em que eu esteja do lado certo dela, mas como eu encontro relacionamentos onde eu possa realmente aproveitar minhas habilidades, minha generosidade, tudo aquilo que faz parte do meu caráter, para simplesmente dar muito e ser esse cara, ser o amigo, ser o chefe que eu quero ser, e simplesmente deixar de lado a planilha de pontos. E esse foi realmente o meu desbloqueio com meu pai. E o que eu percebi é que eu desperdicei. Não desperdicei. Eu teria sido mais feliz aos 20 e 30 anos se tivesse largado a planilha de pontos e tentado ser o homem que quero ser.